orar, nós temos os pedidos de oração. Logo após, então, estaremos fazendo essa parte aí. Algemado como um preso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus por esse toque que um dia Ele nos tem tocado. Vamos nos pôr de pé, irmãos, e vamos orar. Aqui nós temos os pedidos de oração. Logo então, após o pastor Eloy estará dando a continuidade. Nós vamos inclinar nossas cabeças agora e vamos orar. A irmã Celair está pedindo oração por Daia e Dione por uma libertação. E a irmã também está pedindo oração por uma enfermidade sua. Nós podemos botar aqui o contrário, né? Vamos dizer que essa enfermidade é de Satanás. E agora nós vamos orar e vamos pedir para que ele pegue essa enfermidade. Não sabemos aonde ele vai colocar, mas aonde está agora não está no lugar certo. E nós vamos repreender agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Incline sua cabeça. É um pedido de oração aqui também por Henrique. Vamos levar diante do Senhor. Pela graça do Senhor, nós já fomos sarados. Amém? Senhor nosso Deus, nosso precioso Pai, nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença, Pai, nesta manhã. Pai, é em Teu nome que mais uma vez nós reunimos aqui neste lugar, Senhor. Pai, agora, Senhor Jesus, nós queremos nos aproximar da Tua presença mais e mais, Senhor.
E que nesta manhã, Jesus, cada um de nós possamos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Pai, porque aonde o Senhor está, Senhor, a cura, a libertação, a alegria, Senhor, a gozo, Pai. Nós queremos, Pai, nesta manhã sentir, Senhor, a presença, Pai, do Teu Espírito aqui neste lugar. Pai, agora, Jesus, foi entoado esses louvores, Pai, em Teu nome, Senhor. E nós cremos, Senhor Jesus, que o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, o Senhor está recebendo aqui nesta manhã, Pai, porque nós sabemos e confiamos em Ti, naquele sangue purificador, Pai. Agora, Deus, Pai, nós queremos interceder, Jesus, por esses pedidos mencionados aqui, Senhor, nesse papel, Pai. Por libertação, Pai. O Senhor continua sendo aquele libertador, Pai. O Senhor possa encontrar, Jesus, essas pessoas, Pai, que a graça do Senhor, Pai, esteja sobre eles e eles possam receber do Senhor um toque em seu coração, Pai, e que todo espírito contrário, Senhor, seja repreendido, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor Jesus, a nossa irmã está, Pai, sofrendo com essa enfermidade, Senhor. Queremos, Pai, colocar diante do Senhor, Pai, o Senhor tem pagado o preço, o Senhor já tem, Pai, suprido, Senhor, as nossas necessidades, Senhor. Satanás tem colocado, Pai, esse problema, Senhor, para fazer a nossa irmã sofrer, Pai, mas nós agora, Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, no nome do Senhor, repreender, Pai, essa enfermidade. Pai, que a presença do Teu Espírito, Senhor, esteja, Pai, sobre a nossa irmã. E que essa enfermidade, Senhor, seja desfeita agora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ela possa receber, Pai, saúde e cura, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja com cada um de nós, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Bom dia a todos. Que Deus abençoe e que possamos ter um domingo feliz. Deus nos deu um dia lindo e comemoramos cada domingo a ressurreição dele. Aleluia. E porque ele ressuscitou, ele vive, está vivo aqui no nosso meio. E você deve adorá-lo com alegria, com vida em seu coração. Amém? Eu estava olhando para lá e disse que os semelhantes se atraem, né? As duas professoras sentaram junto lá, né? Que engraçado isso, né? 3, aliás, né? Perdão. 4? 3. E a outra lá da ponta também, né? Ficou uma carreira só de professora, né? Deus, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje temos um dia especial, também porque é o Dia das Mães. E nós não vemos o profeta assim honrando muito a dias disso e daquilo, mas o Dia das Mães ele deu uma dose especial, né? Por causa que é uma coisa bastante significativa isso que Deus fez para o homem. Deus teve pena do homem, né? Porque o homem sem uma esposa é uma geringonça, né? Ele não tem, não se acerta, não se arruma. E Deus, na sua grande visão, sua grande inteligência, ele viu: eu farei para o homem uma auxiliadora, né? Oh, Deus maravilhoso. Mas os homens podem agradecer a Deus, né? Porque um dia Deus falou isso, né? Porque se ele não fala isso, nós estava mal, né, irmão César? Ia ser ruim, né? Lavar a louça, lavar roupa, ninguém merece isso. Coisa bem ruim. Então, ele disse que, olha, eu vou te dar uma chance, a mulher vai fazer isso aí, né? Ela vai sofrer. Que coisa, né? Mas nós agradecemos a Deus. E nosso profeta, ele então disse o seguinte, ele disse para o Dia das Mães: a mãe é uma coisa tão boa. Você sabe, a primeira que recebe nesta vida é a mãe. Ninguém pode te tocar porque ela te concebeu e te carrega sob seu coração. E ela é a primeira a te conhecer e a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, as mãos dela são as primeiras a te tocar e enxugar as lágrimas dos olhos, né? As primeiras lágrimas enxugadas foram da mãe. E ela é a primeira pessoa a te dar uma palmadinha de amar e te ninar nesta vida, sua mãe.
Agora, acho que não há honra suficiente que possamos dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança e ela é a grande responsável com relação ao que essa criança será. Estará baseado na maneira como a mãe encaminha a sua criança no caminho que deve viajar. A mãe tem a responsabilidade diante de Deus de colocar essa criança no caminho certo. E acho que é por isso que as mães têm um pequeno toque especial. E eu queria ler especialmente para a irmã Ângela hoje pela manhã. Eu disse para ela que ela também é uma mãe. Daí, de repente, ele me mandou. Eu conheci o pastor lá no encontro. E de repente ele falou, me conhece, lembra de mim, Reinaldo? Meu Deus, eu conheço tanto Reinaldo nesse mundo, vai saber quem é que é, né? E daí eu vou te mandar uma foto. E ele manda a foto, ele com 4 filhos homens, né? 4 meninos. E daí eu e a Rita estavam olhando a foto. Daí eu disse assim, Rita, o que será que é? Por que a esposa do homem não aparece e tal? E eu comentando e tal. E a Rita me ajudou. Ela disse, Eloy, não vê que ela está tirando a foto? E era irmã, então nós conversamos e eu disse para ela que eu ia dedicar um parágrafo juntamente com as outras mães e irmãs, né? Mas ela é especial para nós hoje porque ela veio junto com o pastor para pregar, né? Diz aqui, para vocês mães, esta manhã, que tem sido mães verdadeiras, eu sei que muitas de vocês são. Eu penso que todas vocês são. Deixe-me te contar uma coisa. Deus te abençoe. Amém? Vocês são o 5º evangelho. Aleluia. E eu penso, deixe-me dizer-lhe o que está lá para os seus filhos. Só uma coisinha. Porque o irmão Neville provavelmente pregará sobre a mãe nesta manhã, ou quem quer que seja. Qualquer de nós que pregarmos, tudo bem, sobre as mães, mas escute-me, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Lembre-se, quando Moisés era menino, foi uma mãe que lhe deu instruções. Foi uma mãe piedosa que tomou o pequeno Moisés no colo e disse, Moisés, lhe ensinou tudo, e ele era o professor dela. Ela era a professora dele, melhor dizendo, no palácio de Faraó. Eu perguntei à irmã se ela era professora, e ela disse que não. Digo, eu vou lhe provar que você é professora, né? Porque já tem 4 guri. Olha que 4 guri, não é verdade, mães, né? 4 guri dá trabalho, né? Tem que ensinar. E disse, Moisés, um dia você vai libertar os filhos de Israel, você é um garoto que foi chamado, mantenha-se puro e sem mancha do mundo, pois você é esse. Você é esse. Nenhum outro lugar que saibamos que ele tenha ido a qualquer seminário. Ele não recebeu nenhum ensinamento, ele permaneceu no palácio de Faraó e era um pagão, mas a mãe lhe ensinou. Essa é a verdadeira mãe. Ela lhe ensinou os preceitos do Senhor. Ela lhe disse como ele deveria ser santo, e ela lhe disse como ele deveria viver, e como que Deus faria, o que Deus faria por ele. E aqui permaneceu com Moisés todos os dias da sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a irmã Raquel não entrou para cá ainda, mas ela tem um hininho especial, né? É isso, Esther. É agora que ela vai cantar? No final do culto. É isso. Mas nós temos conosco, hoje pela manhã, eu pensei, a minha mãezinha, ela morreu quando eu tinha 7 aninhos. E eu estava falando com os irmãos ontem à noite ainda, que eu tive uma coisa engraçada, irmãos, que eu não pensei nisso só depois de assumir o ministério, mas a minha mãe, quando eu nasci, a parteira disse uma frase estereotipada, assim, que as parteiras, elas têm aquela linguagem diferente e tal, falam coisas místicas, né? E ela disse, Elsie, era o nome da minha mãe, Elsie, te contenta com os demais. Quer dizer, esse aí não vai sobreviver, né? É isso que ela quis dizer.
Mas a minha mãe não creu na parteira, ela creu no Senhor. Ela tomou a Bíblia e leu: ungindo com azeite em nome do Senhor. Me deitou sobre uma cama, um pano branco, e começou a passar azeite em mim, da cabeça aos pés. E me ungiu para o Senhor. E ali ela estava profetizando que um dia estaria pregando a palavra, né? E cada vez que eu me lembro disso, eu dou glórias ao Senhor Jesus Cristo, que Ele me escolheu para isto. E fui estudar para pastor no Colégio Evangélico de Panambi, na teologia, num colégio protestante, mas Deus me tirou de lá, não permitiu ficar lá para que eu pudesse servir o Senhor em simplicidade, pregando uma mensagem de um profeta, né? E eu agradeço a Deus pela mamãe. E a outra lembrança, duas lembranças que eu nunca esqueceria, nem que vivesse 500 anos. A outra coisa foi que um dia ela estava lavando roupa num riacho, existe até hoje lá, e era muito mais grosso que esse púlpito assim, uma tora, cortado, um cepo de uma tora, e ali ela lavava roupa. E o pai, ele queria me pegar, que eu era um pouquinho arteiro, e eu me lembrei, digo, se ele me pega, eu estou fuzilado, porque ele batia mesmo, que nem um doido, né? Pegava um pedaço de pau e batia assim para arrebentar. Mas eu me lembrei, a mãe está lavando roupa lá. Eu me fui assim, um barranquinho abaixo, assim, voando. E voei, me grudei no meio da saia dela e fiquei ali escondidinho. E ela só disse assim, ela se levantou, olhou para ele: Afonso. Ela fez assim, pronto. O velho desmanchou, não me bateu mais. Eu fiquei com essa lembrança em meu coração e dei glórias a Deus por uma mamãe querida nessas horas, né? E eu não tenho mais mãe em tantos anos, mas nós temos conosco a irmã Edi, essa senhora que está sentada, e ela fala alemão comigo, né? E eu queria representar minha mãe nela, porque ela é a irmã mais velha que nós temos conosco aqui hoje pela manhã, né? Quantos anos, irmã Edi? 76. Tem alguma outra irmã com mais de 76? Não, né? Nenhuma se candidata. Mais de 76 não, né? Eu vou pedir para vir aqui, a minha esposa, a irmã Rita, vai dar um presentinho para ela. Eu creio que isso é bonito, né? Por causa que é uma representação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir até aqui, irmã Edi, né? Pode vir, irmã Edi. Vem até aqui. Come here, please. Schwester. Come here, my Schwester. Pode ficar aqui, fica aqui assim. Isso. É isso, irmã Edi. Estão recebendo um presentinho da irmã Rita. Aleluia, sim. Aleluia, graças a Deus. É isso. Deus te abençoe, irmã. Amém. Deus abençoe. Obrigado, né? Graças a Deus. Isso é bom, né? Isso é descontração na presença do Senhor. Nós vamos, então, a escola dominical fica para depois, né? Então, nós vamos nos colocar em pé. E o irmão Marcos hoje também, né? Deus abençoe a família toda. Eles vieram, né? Lá da Portão, né? E eles saíram pelo portão, isso é uma coisa boa, né? Sair do portão para vir. E alguns vieram de Canoas e assim por diante, né? Então, nós nos reunimos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E, irmão Márcio, eu fiquei feliz também, né? Que às vezes ele esquece um pouquinho de nós, mas eu acho que lá ele fica lembrando de nós, né? Que Deus ajude e abençoe cada um que tem vindo. E possamos aqui, com este único objetivo de vir aqui e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que estejamos com os corações preparados para ouvir a palavra de Deus através deste ministro, nosso irmão que estará pregando, e nós queremos dar glórias ao Senhor por esta oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Aleluia. Se o irmão Fernando puder cantar Somente Crer, eu amo alguma coisa, e o pastor Reinaldo Oliveira estará tomando o púlpito, e ele tem toda a liberdade para pregar a palavra de Deus aqui neste lugar. Amém? Sublime graças do Senhor,
querido Deus, nosso amoroso Pai Celeste, nesta manhã bela com a qual o Senhor nos presenteou, nós nos inclinamos diante da Tua presença santa, reconhecendo, Pai, que é o Senhor que mantém o sol brilhando, é o Senhor que mantém a vida dentro de nós, e é o Senhor que nos mantém em Tua presença, Pai. O Senhor nos mantém enamorados, encantados. O Senhor nos tem dado motivo para Te amar, Senhor. Assim nós cremos que o Senhor tem nos amado, e o que nós podemos fazer, Senhor, é vir à Tua casa. E muito embora, Senhor, pequenos no que podemos Te oferecer, mas Te oferecemos de coração como a criança que dá os primeiros passos ou balbuceia as primeiras palavras e aquilo encanta o Pai. Assim nós cremos que o Senhor pode aperfeiçoar nosso louvor, aquilo que foi entoado. E agora venha partir, meu Pai, o pão da vida. Alimenta nossas almas, Teu profeta diz, o que alimenta a Tua noiva é a palavra, Pai. Unja Teu servo aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu Te peço, Pai, que cada coração possa ser saciado, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus continue abençoando a cada irmão, a cada irmã. É uma honra estar aqui. Quero agradecer de coração o pastor Erlói. Eu aprecio muito o vosso pastor. E pregadores têm uma coisa de observar, né? Não que eu me coloque na mesma posição deles, sou muito pequenininho, mas eu gosto da maneira do vosso pastor, sempre alegre, sem fazer distinção, e isso me pôs no coração o desejo de vir visitá-lo, né? No encontro em Rio Grande, a minha esposa conheceu a irmã, esposa do pastor Erlói, né? E comentou a respeito dela comigo, e ela disse: venha um dia à minha casa. Minha esposa disse assim: um dia eu vou. Não esperou que fosse tão próximo, né? Mas Deus sabe. Amém? Então, que Deus te abençoe, pastor Erlói, pela tua humildade e confiança em nos ceder o púlpito. Que Deus ricamente abençoe e possa abençoar também a congregação. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Deus pôs isso em meu coração durante esta semana, quando eu meditava sobre algo, caso eu estivesse pregando. E nós estamos passando uma dificuldade. Eu tenho uma avó com 90 anos que mora aqui em Portão. E o médico, na tarde de sexta-feira, desenganou e deu a ela 48 horas de vida. E uma série de coisas, não tive muito tempo para meditar no assunto, mas eu creio na inspiração do Espírito e vou seguir a direção, né? Algo muito simples, mas eu creio que, como o pastor citou aqui, Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então tenha o teu coração voltado à palavra e Deus vai nos abençoar. Gênesis capítulo 15, versículo 6, apenas um versículo, diz assim: creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Algumas versões diz como justiça. Amém? Vamos uma vez mais. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Querido Pai, eu tenho vindo, tenho me postado aqui e lido Tua palavra, Senhor. Agora pega a direção, me põe no banco de trás e dirige, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Podeis assentar, irmãos? Os irmãos me perdoem, eu estou um pouco gripado. Mas me veio esse tema durante a semana, os efeitos do crer. Os efeitos do crer. Toda a ação, ela oferece uma reação, uma resposta. Tudo aquilo que nós fazemos, algo acontece. E eu estava meditando sobre
os efeitos do crer. O que acontece quando nós cremos? Nós muitas vezes cantamos mesmo antes da pregação, somente crer. Somente crer. E Jesus disse que era somente crer. Agora, quando nós cremos, algo acontece. Não quando nós dizemos que cremos. Quando nós simplesmente falamos que cremos. Ou a nossa voz é projetada num som de eu creio. Às vezes nós não falamos que cremos, mas a nossa atitude mostra que nós cremos. Lembro-me de um culto quando alguém trouxe pedidos de oração, num culto do profeta, e foi dito, eles pedem porque creem. Quando você coloca o teu pedido de oração, automaticamente você está dizendo, eu creio, Senhor. Algo acontece quando você crê. Na mensagem, o fundo clama ao fundo, o profeta diz assim, mesmo que o anjo do Senhor esteja aqui, presente, ele diz, se você não crer, ele não pode te abençoar. O profeta disse, se você não crer em mim, eu não posso lhe ajudar. Então você observe, há algo com relação ao crer. Nós precisamos crer. Há coisas que acompanham o crer, irmãos. Por exemplo, vocês lembram que Tomé, quando Jesus apareceu e os discípulos estavam naquele gozo, imagine você nesta manhã, numa manhã de domingo como essa, quando aquela notícia estronda dentro da casa, e eu penso que Maria, Madalena, as mulheres ali, elas não chegaram dizendo para os irmãos assim, olha, Jesus ressuscitou hoje de manhã. Fomos lá, não tinha mais ninguém lá. Eu penso que não foi desta maneira, eu penso que ela chegou ofegante na casa. E ela gritou lá da rua, vocês não sabem o que aconteceu, nosso mestre ressuscitou. Eu penso que eles chamaram, disseram, para sente um pouco, tome um gole d'água, você está muito nervosa. Ela disse, eu não estou nervosa, eu estou emocionada, algo está explodindo dentro de minha alma, porque o mestre ressuscitou. Eu ouvi ali em pessoa, isto é real. Agora, nós encontramos que havia entre eles ali um homem chamado Tomé, vocês conhecem. E nós encontramos quando a notícia foi dada a Tomé, Tomé disse assim, só se eu ver, se eu colocar o dedo na ferida, eu creio nele. E Jesus veio e foi bondoso para com Tomé. Ele disse, venha Tomé, coloque aqui, veja minhas mãos. Aí ele disse assim, bem-aventurado aquele que não viu e crê. Então, para começar, igreja, quando você crê, você tem uma bem-aventurança. E é bem-aventurado quer dizer, quantos sabem o que quer dizer bem-aventurado? Até onde me consta, muitas vezes feliz. Quantos aqui creem? Amém. Aleluias! Então eu vou começar a ver uma mudança no semblante de vocês desde agora, né? Uma igreja que é bem-aventurada tem que ter um semblante de bem-aventurado, né? Aleluias! Glórias a Deus! Esses dias, vocês não esperem por uma grande pregação, irmãos, eu sou muito simples. Mas falo do meu coração. Ontem eu estava ali ao lado do leito da minha avó, e falando para ela e pensando, tudo que nós falamos deva ser falado, aquilo que você gostaria de ouvir se você estivesse sentado lá. Nós não tomamos um púlpito para fazer show, e nem tampouco para perder tempo. Mas eu estava falando para a igreja ali em Guatambu, onde eu atendo, outro dia encontrei um senhor na rua, o apelido dele é Nenão, mora ali em Chapecó, e ele é um senhor um tanto engraçado. Mas esse homem vinha caminhando, irmãos, com um sorriso, como dizem lá, de orelha a orelha, né? E eu passei por aquele cidadão, ele caminhando a pé, meio, vamos dizer, esfarrapado assim, mas com um sorriso, irmão, tão cativante, tão bonito. E eu pensei, o que fez esse homem sorrir? E eu pensei, o que nós temos quando nós caminhamos pela rua e nós sabemos que os olhos mais maravilhosos desde o céu contemplam todo o nosso olhar aonde nós vamos, e muitas vezes nós andamos cabisbaixo, triste, aborrecido. Irmãos, aquilo foi uma lição para mim. Eu disse para a igreja lá em Guatambu, onde atendemos, acerca deste homem, e a verdade foi que todos os irmãos depois gostariam de ser como ele.
Aí eu falei um dia para o irmão, se você encontrar ele na rua, não sei se você vai querer ser como ele, porque ele é estranho, mas o sorriso deles, irmão, é cativante. Então eu penso que esta deva ser a nossa maneira de caminhar no nosso dia a dia, porque senão nós estamos deixando resvalar, e nós saímos de manhã e colocamos o gozo da salvação na gaveta em casa, e vamos para o trabalho, e vamos para cá, vamos para lá. Eu não digo que em algum momento nós não vamos resvalar, porque Tiago disse, irai-vos, mas não pequeis. Aleluias, irmão. Então há uma bem-aventurança quando você crê. Há uma bem-aventurança. Agora a Bíblia diz, Abraão creu. Agora, em que Abraão creu? Vamos ler de novo aqui, deixa que eu leia para nós ganhar tempo. Creu Abraão na igreja, é isso que está escrito? Não. Creu Abraão no seu pastor, se bem que nós temos que crer, que Deus chamou. Mas a Bíblia diz, creu Abraão no Senhor, com S maiúsculo. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4. É bem simples o que estou falando, irmãos. Mas é muito maravilhoso. Quando Abraão creu no Senhor, diz a Bíblia, observe que tipo de Senhor ele tinha. Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, este Senhor, que é o mesmo meu Senhor e teu Senhor. Amém. Aleluias. E a Bíblia diz que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Foi nesse tipo de Senhor que Abraão creu. Eu pergunto, qual o tipo de Senhor que eu e você temos crido? Nós também cremos em um Deus que vivifica os mortos e que também chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos seguir um pouquinho mais. No verso 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Estamos falando sobre crer. Mas foi fortificado na fé, que diz aí, murmurando, reclamando e se queixando. O que diz aí? Dando glórias a Deus. Vamos dar glória a Deus? Diga, glória a Deus. É assim que nós enfrentamos, é assim que nós caminhamos. Demos glória a Deus. Mais um pouquinho. Estando certíssimo, observe, certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Este é o tipo de crer, saber em quem você está crendo, gozando da bem-aventurança de você crer, sabendo que aquele Deus é capaz de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Observe mais um pouquinho. Ora, não só por causa dele está escrito isto, que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, que há de ser imputado a nós que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, e ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então você observa, irmão, que nós temos a mesma promessa que Abraão tinha. O mesmo Deus que Abraão tinha, nós servimos. A mesma classe de pessoa que Abraão era, nós somos. O irmão Brana disse, não pense em Abraão como um personagem, vamos dizer, um super-herói. O profeta disse, ele não era nada além de um homem comum ali morando em Ur dos Caldeus. Mas o que acontece é que a promessa de Deus veio a ele por eleição e ele foi chamado a crer e ele tão somente creu. Você observa que há algo envolvido no crer. Aleluias. Vai esquentando, né? E é bom que vai esquentando. Obrigado. Graças a Deus. Simples assim, irmão. Sabe? Às vezes nós observamos assim, mas Abraão simplesmente creu aqui.
O irmão Branham tem uma expressão que ela é um tanto forte. Ele disse assim: eu não sou mais do que um bêbado que converteu há 5 minutos. Na mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, se não me falha a memória, se o pastor lembrar, me corrija, irmão. Mas o irmão Branham diz algo, citando nas minhas palavras, ele diz assim: nos fichários de Deus, como Deus tem os fichários, ele diz, tudo está em ordem. Nós não conseguimos ver além da curva, mas Deus, quando Ele nos chama, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Você observa que quando Ele chamou Abraão, Ele já tinha Abraão como o pai da fé. Eu sempre imagino assim, quantos de vocês aqui já viram, aqui é uma cidade grande, por certo, constrói muitos prédios e tudo mais. Quando eles vão construir um prédio, aquilo é feio, né? E eles geralmente derrubam um ranchinho que tinha por ali, ou pega aquele terreno e começa a fazer uma terraplanagem. E começa a fazer buraco. Aí começa a chegar material. Você vê um monte de tijolo aqui, bitorneira para lá. Aí chove, o caminhão entra, sai, suja o asfalto. Aquilo vira uma bagunça tremenda. E você olha aquilo ali e você diz, mas será que vai sair alguma coisa desse lamaçal aí? Se você der um passo para trás assim, ó, geralmente, o arquiteto desenha o prédio pronto. E ele coloca aquela placa e bota até o nome do edifício. Edifício das Hortênsias, edifício não sei do que. E você vê o desenho do prédio pronto. Porque o arquiteto que projetou aquele prédio, ele sabe que daquela fundação lamacenta vai sair aquele prédio que tem na placa. Nós não podemos olhar a placa, mas irmão, na tua vida Deus tem um personagem pintado, cheio do Espírito Santo, ali diante dele quando ele olha para você. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso nós temos que crer. Em Filipenses 2 diz, aquele que começou a boa obra vai deixar pela metade? Não, ele não deixa serviço pela metade, ele conclui toda a obra que ele começou. Por isso uma outra coisa que nós temos que crer é que ele começou a obra em você. O nosso profeta diz assim, você busca a Deus, é assim que ele diz? Ele diz assim, ninguém busca a Deus, ele diz, sempre é Deus que busca o homem. Agora, raciocine comigo assim, nós viemos a Cristo, amém? Amém? A Bíblia diz assim, Jesus disse, ninguém vem a mim sem que o Pai, você crê assim? Amém. Aí Jesus também diz assim, e eu não lançarei fora nenhum dos que vieram a mim. Você observa, irmão, se nós crermos desta maneira, nós vamos ter muito mais força no nosso caminhar. Nós vamos ter muito mais força e não duvidaremos, como disse a Bíblia aqui, ele não duvidou da promessa e seguiu dando glórias a Deus. Às vezes nós deixamos de dar glória porque nós não confiamos na promessa, porque basta dar um tropeção, você pensa lá no fim da caminhada, não vou conseguir chegar, se aqui já tropecei. Irmão, quanto mais no início, mais a criança tropeça. É mais que a criança resbala para caminhar, ela está aprendendo a caminhar. Você vê Deus sustentando Abraão. Abraão desce para o Egito, Abraão mente, Abraão leva Ló com ele, Abraão leva o pai e tudo mais. Mas quando você chega em Gênesis 17, Deus vem para Abraão e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Agora, como Abraão poderia ser perfeito? Logo abaixo você vê que Deus dá a ele o pacto da circuncisão, que para nós representa o Espírito Santo. Quer dizer, Deus diz, eu vou colocar algo dentro de você agora para ser perfeito. O homem por si só nunca será perfeito. Você esperando de si, irmão, o profeta diz, nós somos um fracasso para começar. Aleluia, se nós crermos desta maneira, irmão, olha, na mensagem... Eu não trouxe as mensagens, os irmãos me perdoem, estou citando de cor, mas na mensagem, a estatura de um homem perfeito, o profeta faz uma afirmação que desde que eu li eu sempre estou observando. O profeta diz assim, muitos estão parados à beira do caminho, e ele diz, nós vemos pregadores parados à beira do caminho, pessoas, ele diz assim, isto é porque não entraram. Ele não diz não caminharam, ele não diz não chegaram, ele diz não entraram corretamente ao assunto. Nós precisamos entrar corretamente ao assunto. Quer dizer, quando eu botei o meu pé, eu quero botar o meu pé como Abraão. Creu Abraão no Senhor e isso foi imputado como justiça. O que Deus vai fazer para frente, eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer porque Ele prometeu. Há um chamado dentro de minha alma e da tua alma, e se você crer neste chamado, Deus dará conta do restante. Simples assim, irmão. Simples assim. Deus vai nos abençoar nesta manhã.
Você quer saber uma coisa? Deixa-me ler aqui uma escritura, agora, Hebreus 11. Vocês sabem que Hebreus 11 tem ali a galeria dos heróis da fé. Amém? E quando nós olhamos para o pai Abraão, que recebeu a visita de Elohim, vamos dizer, aquele que mamou no seio de El Shaddai, e recobrou as suas forças, e recobrou o ânimo. Nós olhamos para a escritura de Hebreus 11, quando fala de Abraão, o pai da fé. Qual é o feito tremendo do pai da fé que foi colocado ali em Hebreus 11? Você observa, a Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 11, pela fé, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e... Aleluias! Você compreendeu isso, irmão? Pela fé, observe, Abraão sendo chamado para um lugar onde havia de receber por herança, obedeceu e saiu. Esta foi a fé que foi posta na galeria do herói da fé. Irmãos, nós temos aqui, a estatura do varão perfeito. Deixa eu pregar com liberdade. Aqui está o pilar desta estrutura. Quando o irmão Brana pregou esta mensagem, ele disse assim, me alegra como está escrito aquela escritura de Pedro. Ele disse, porque o meu tema nesta manhã, qual o tema? A estatura do homem perfeito, ele disse, está inteiramente baseado em fé. Isso aqui é o que sustenta toda a pirâmide, irmão. Se isto aqui, este início, este princípio não for um fundamento firme, ele não sustentará o demais. Por isso diz a Bíblia, pela fé Abraão obedeceu e saiu. Quer dizer, Senhor, eu estou me jogando nos teus braços, e Deus sustenta quando você crê. Quando você crê, Deus tem um compromisso contigo, irmão. Isto é verdade, isto é real. Oxalá a igreja consiga compreender, digo, a nível mundial, que Deus é o responsável por nós, e que não é o quanto você põe coisas na tua cabeça principalmente, ou quanto você faz assim ou assado, irmão. Deus é o oleiro, você é a massa, Ele vai te moldar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais uma coisa aqui, eu estou me perdendo na minha anotação, mas eu gosto de ver quando o irmão Brana tinha que orar pela aquela irmã que tinha o problema de... estava atrofiada, quando ele ouviu aquele cordeirinho dizendo Milton. A irmã, esqueço o nome, se alguém lembrar, me ajuda. E o profeta foi orar no milharal, e a Bíblia, e a história conta, ele diz assim, que ele se perdeu no espírito. Que coisa gostosa, né? Se perdeu no espírito e teve a visão. Quando ele saiu do milharal, já tinha se passado mais de hora. E eles disseram, irmão Brana, vamos jantar? Ele disse, não há tempo para jantar. Vamos à casa de Georgia Carter. Aleluias. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 12. Observe também algo que acontece quando você crê. Nós estamos falando dos efeitos do crer. Há algo tão tremendo aqui, quando você crê. É claro, irmãos, nós estamos falando para uma igreja que por certo tem sido ensinada, há um processo. Não é simplesmente você diz assim, eu creio e está tudo concluído. Este crer vai te levar a Deus trabalhar na sua vida. Amém. Mas observe aqui, São João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos o que o receberam, você recebeu ele? Amém? Observe, aqueles que creem no seu nome, você crê no seu nome? Amém. Aleluias. Observe, deu-lhes o poder, não é pouca coisa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluias, é pouca coisa? Você está observando, irmão, quando nós cremos, algo começa a acontecer quando nós cremos. Então, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, quando você crê no seu nome, Deus te dá um poder de ser feito um filho de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O irmão Brana disse ali no Éden, quando ele não, a maneira de ele ferir a Deus foi ferir aos seus filhos. Mas agora ele não vai mais ferir aos seus filhos. Ele feriu o filho uma vez para liquidar com todas as dificuldades nossas. Aí você observa, na mensagem, o fundo clama ao fundo, estava observando, simples, o irmão Brana, quando ele viu aquela águia, e aquela águia foi contra a tempestade, e ele disse, eu chorei como um bebê. Às vezes nós precisamos, sabe o que, irmão? Chorar como um bebê. Olhar para Cristo com inocência, como o profeta era um homem tremendo, conhecimento tremendo, experiências tremendas,
mas ele sabia desfrutar das coisas simples como uma criança. Lá estava o profeta olhando, e eu gosto de ver quando ele disse assim, aquela águia com aquele ninho de águiazinhas, colocou aquelas águiazinhas nos ombros e largou elas na grama. E o profeta disse que elas estavam tendo um avivamento ali. E a águia subiu lá em cima, e o profeta olhou para elas e disse assim, e começou a pensar, disse, será que elas não veem que tem coiotes aqui pela volta? E que há perigo na volta? Mas o que acontece é que elas foram feitas filhas de uma águia que estava mais acima, observando com os olhos atentos, e o profeta disse, deixe um coiote sair do mato para pegar uma águiazinha daquela. Ele disse, aquela águia em menos de vamos dizer, no estalar de dedo, estraçalharia o coiote. E o irmão Branham disse assim, deixe Satanás querer tocar num filho, ele terá que tratar com Jesus Cristo. É isso que nós precisamos crer, irmãos. Que nós somos filhos, há um poder de você ser feito filho, há uma bem-aventurança de você ser feito um filho, de você crer. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Há efeitos no crer, irmãos. Você observa como o crer é tremendo. Quando Paulo e Silas estavam ali, tudo são coisas que vocês conhecem, estou falando, irmãos. Paulo e Silas estavam ali na prisão, cantando aqueles hinos. E como Deus gosta de uma adoração, ele veio, desceu, arrebentou os grilhões da cadeia, mas estava tão bom o lugar que eles nem foram embora. Eles ficaram perto de Paulo e Silas mesmo na cadeia. Aí nós passamos a entender, como disse Davi, mesmo que seja um tapete, eu quero estar na casa de Deus, quero estar entre os meus. Lá estava aquele carcereiro, quando ele voltou, todo mundo tinha sumido dali, ele pegou a espada para se suicidar. Vocês sabem a história, Paulo e Silas entram em cena e diz, não faça isso, nós todos estamos aqui. Aí o carcereiro balançou. Aí o carcereiro disse assim para Paulo, Paulo não pregou nada para ele, não disse nada, sabe? Ele disse assim, e ele disse, o que eu preciso fazer para ter este Deus que vocês têm, vamos dizer, esta fé? E aí o irmão Branham disse na mensagem em tua casa, que nós venhamos e dizemos o que ele não deve fazer. Você deve parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele outro. Mas essa não foi a pergunta, e Paulo disse exatamente o que estou pregando para você nesta manhã. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, pronto. Porque há algo relacionado ao crer, irmãos, que acompanha o crer. O irmão Branham disse que fumar, beber, adulterar não era pecado, lembra? Aquela irmã disse, mas como então que é pecado? Ele disse, incredulidade. Crê você crê, então o diabo não pode te acusar de pecado. Ele não pode te acusar de incredulidade. Você crê. Aleluias. Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluias, irmão. Veja que um pouquinho mais esse ponto, Deus quebrou até mesmo, vamos dizer, o ciclo daquela família por uma palavra. Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus mudaria todo o curso por uma palavra. E Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Veja, irmãos, há efeitos no crer. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Aleluias. Glórias a Deus. Veja, irmãos, então, o início, o nosso início é importantíssimo. É importantíssimo. E nós temos de estar cônscios de que nós estamos numa caminhada. Deixa eu dizer algo para a igreja aqui. Uma vez eu fui visitar uma jovem que estava desviada. E eu comecei a conversar com ela e eu disse para ela assim, você não tem desejo de voltar? E ela disse para mim, rapidamente, disse, não sinto, balançou os ombros, não sinto. Quando eu perguntei algo para ela, algo perguntou dentro do meu coração para mim, voltar para onde? Aí eu entendi naquele flash assim, irmãos, que aonde ela estava, não era o lugar que eu estava se referindo para ela voltar. Porque quando nós falamos para uma pessoa voltar, nós estamos falando para voltar para a comunhão, e a comunhão com Deus, mas às vezes aquela pessoa nunca chegou a estar no caminho real. Então nós precisamos observar estas coisas, irmãos, saber se nós estamos caminhando no caminho real. E aí nós não temos dúvida não, a pessoa fica balançando em cima do muro, né? Olha para lá, olha para cá. Vocês lembram da história do muro? Estava lá sobre o muro um homem, do lado de cá estavam os crentes, do lado de lá estava o diabo, e o homem estava em cima do muro.
E os crentes diziam: venha, venha para o nosso lado, venha, venha rápido, salte, salte. E o diabo do outro lado quieto. E aí alguém passou por ali, viu a cena e disse para o diabo: escuta, você não insiste com o homem? Vai que ele pula para lá e você vai... Daí o diabo disse assim: não, mas o muro é meu. Quer dizer, ou você está bem posicionado, bem decidido com o teu creio, ou em cima do muro. Então, irmão, não tenha medo, salte nos braços do teu Criador. Aleluias. O profeta disse, me foge agora o tema da mensagem, mas ele disse em 2 mensagens que saiu pelo Crentes da Bíblia, ou 3, a mesma frase, em tradução. Ele disse assim: a atitude mental correta. Lembra disso, pastor? E nós sempre falamos a fé, a fé, a fé. E a fé não é uma atitude mental. O profeta diz que ela está no teu subconsciente, é inconsciente a fé. Mas aqui o profeta está falando de uma atitude mental. E isto é você tomar muitas vezes, irmãos, estas coisas, por exemplo, que estou pregando esta manhã, e colocá-la diante de ti sobre a mesa, e analisar e tomar uma atitude mental. Você vai dizer: bem, mas realmente não sou eu. Realmente, se eu crer nele, ele vai me levar a este lugar de segurança. Aleluias, é assim que funciona. Quando você crê assim, falando ainda do início, eu estava ouvindo outro dia o irmão Neville pregando ali em Guatambu, e ele falou algo que me tocou. Ele disse: vocês sabem que a unção de Samuel sobre Davi foi antes dele lutar com Golias, foi antes dele sair fugindo pelas cavernas, fugindo de Saul, foi antes. E ele disse assim: quando Davi foi enfrentar o Golias, irmão, ele disse: não tinha como Davi morrer. E eu comecei a analisar porque não tinha como Davi morrer. Por quê? Porque Samuel veio e ungiu com uma assim, diz o Senhor, e disse: você se assentará no trono do reino de Israel. Então, quando Davi veio diante do Golias, como poderia ele, com um assim, diz o Senhor, morrer? Quando nós enfrentamos uma luta que o diabo vem, o irmão Brana disse: há 3 poderes: o poder do diabo, o poder da fé e o poder de Deus. Ele diz: geralmente o diabo sai primeiro com o poder dele, e ele vem para arrebentar, ele bate forte mesmo, não vem dando empurrãozinho, ele já vem golpeando forte. Se nós tivermos esta atitude mental, que nós também recebemos uma promessa de se assentar junto com ele, porque Jesus disse assim: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei. Então você observa, você também é predestinado para um trono. Quando esta luta vem, parece que vai te arrancar fora. Lembre como Davi simplesmente olha para o Golias e diz: rapaz, você é tão grande. Os irmãos de Davi diziam assim, é grande o homem, é perigoso. Diz que Davi chegava na frente dele e dizia: é grande o homem, não tem como eu errar pedrada. Desse tamanho aí, a pedrada vai dar em algum lugar. Aleluias, mas Deus dirigiu a pedra onde ela tem que bater, irmão. Não tenha medo de servir ao Senhor teu Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Aleluias. Davi não podia morrer por Saul, Davi não podia morrer por Golias, Davi não podia morrer por Filisteu, Davi não podia morrer por nada. Davi tinha que herdar um trono, e eu e você. Aleluias. Agora, há efeitos no crer. Eu estava vendo nesta mensagem, eu trouxe a última mensagem que saiu aí pelo Crentes da Bíblia, os memoriais de Deus testados pelo tempo. Eu vou citar nas minhas palavras, aonde o profeta conta, como em outras mensagens, daquele jovem engenheiro que construiu a ponte naquela terra arenosa. Quantos já leram lembram dessa história? E eu gostei de algo ali. Quando ele construiu aquela ponte, todos os demais diziam que a ponte não ia funcionar, que a ponte ia cair. O profeta disse: mas ele tomou aquilo baseado na sua reputação, e ele sabia que poderia fazer. Ele disse que ele cavou até encontrar a rocha firme. E nós devemos vir até encontrar a rocha firme. Cavoque um pouquinho mais, cavoque até você chegar na rocha firme. Ele diz que quando ele encontrou aquela rocha firme, dali ele começou a crescer, começou a levantar. E ele disse, e ele testou cada parafuso para ver se não tinha alguma bolha de ar. E ele disse assim: nós como igreja, nós temos que ver se nós não temos na nossa vida alguma bolha de ar. Ele diz, porque Deus não pode colocar nós para esta obra se nós ainda tivermos bolhas de ar. Quer dizer, alguma falha nossa que nós podemos remediar. Vamos dizer, nos esforçar para dar espaço para Deus ajeitar. E ele disse, ele testou cada parafuso, cada ferro, tudo ele testou. E no dia da inauguração da ponte, o prefeito da cidade disse para ele assim: eu creio em você.
eu creio nessa tua ponte, eu creio que vai dar tudo certo. Sabe o que ele respondeu para o prefeito? Se você crê em mim, amanhã pela manhã esteja com o teu carro ali na ponte para passar comigo. Aleluias! Eu gostei demais disso. Aí a companhia ferroviária liga para eles: nós cremos na tua ponte. Eles: então traga 4 locomotivas de manhã vocês vão passar comigo na ponte. No outro dia estava o prefeito com o carro alinhado, estava as locomotivas alinhadas, estava o homem ali na frente. O profeta disse: nenhuma companhia de seguros quis assegurar aquela ponte, nenhuma. O profeta diz: ele não precisava de nenhuma companhia de seguros, porque era a reputação dele que estava em jogo. Jesus Cristo tem a sua reputação em jogo quanto à tua vida quando Ele te chama. Ele te chamou, assim como Moisés um dia disse para Deus: Senhor, o Senhor chamou este povo, o Senhor vai deixar este povo, não vai introduzir na terra o que as nações vão falar de ti. E hoje Jesus Cristo tem uma reputação, Ele colocou o nome dele sobre a tua vida, irmão, sobre a tua vida, jovem, sobre a tua vida, irmã. Ele está te chamando para dizer assim: eu passei sozinho o lagar do furor da ira de Deus. Você crê em mim? Você diz: eu creio. Ele diz: então me siga. Nós vamos passar sim esta ponte para a eternidade, irmãos. Aleluias. Me lembrei agora de quantos conheceram o pastor Alcino. Lembra dele? Eu estive por lá visitando o pastor Carlitos. Poucos dias depois que a esposa dele faleceu, o filho do pastor Wilmer havia falecido há poucos dias, o irmão Billy, e a filha do pastor, a esposa do pastor Alcino, eu esqueço o nome dela, ela teve um sonho, e ela estava ali, ela disse, estava rindo, e a filha dela, a irmã Sara, a esposa do pastor Carlitos, disse: o que foi, mãe? Ela disse: ó, o teu pai estava fazendo uma ponte, e o Billy ali em roda dele correndo. E ele estava terminando a ponte, terminou a ponte. No outro dia ela atravessou a ponte e está lá com ele hoje. Irmãos, isto é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é tremendo. Vocês entenderam? Quer dizer, ela partiu no outro dia, ele estava fazendo a ponte para ela atravessar. Um dia, irmãos, cada um de nós vai ser chamado ao lar. Cada um de nós vai ter que dizer adeus desta terra e passar sobre esta ponte. Eu dizia para minha avó ontem no ouvido dela, ali com aqueles aparelhos, eu cheguei bem no ouvido dela e disse para ela: vó, não tema nada. Creia em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Deixa teu coração livre de qualquer raiz de amargura, de qualquer perdão que você tenha que dar. Se você tem que receber algum perdão, coloca aos pés da cruz e diga: Senhor, prepara um lugar para mim que eu estou indo embora. Você diz: ah, mas ela não creu na vida inteira, serviu isso, serviu aquilo. Eu tenho um testemunho na Bíblia de um homem que foi crucificado ao lado do meu Senhor, um bandido, e ele fez tão somente isso que estou pregando nesta manhã. Ele creu, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluias. Então veja, irmãos, a reputação dele estava em jogo. Eu quero ler mais algo aqui e logo vamos encerrar. Graças a Deus pelo Evangelho. A sua reputação estava em jogo. Olha esta escritura, Hebreus capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, quer dizer, não tinha nenhuma companhia de seguro para segurar o serviço dele. Não tinha nenhuma. A Bíblia diz assim: não tendo ninguém maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem é superior, lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, veja, não somente Abraão, da promessa, a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. E Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação nós, os que refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma. Eu gosto dessa expressão, âncora da alma, que é o que sustenta. Ele disse, e aonde foi posta esta âncora? Diz, segura e firme, observe os termos, e que penetra até o interior do véu.
Aleluias. Aleluias. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluias. Aí está, irmãos, eu vou concluir por aqui. Aí está, irmãos, o crer. Há coisas que acompanham o crer. O irmão Branham disse na mensagem, o lugar provido por Deus para adoração, ele diz assim: se Deus aceitou um sujeito sobre certa base, Ele sempre aceitará o segundo sujeito sobre a mesma base. Senão Ele fez errado quando aceitou o primeiro. Eu estava vendo esses dias, falando com a igreja ali, sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu vou concluir com isto. Quando a mulher do fluxo de sangue já tinha gastado tudo com os médicos e tudo mais, ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela saiu buscando com tudo que ela tinha. Quando aquela multidão estava ali cercando Jesus, e ela simplesmente disse assim: se eu tão somente tocar a orla do seu manto, ficarei sã. Ela creu ou não creu? Ela creu. E a Bíblia diz que ela foi por entre a multidão e ao cair assim, ó, pá, tocou na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que o mestre parou. Jesus parou. E ele para até hoje. Quando você toca nele dessa maneira, ele para. E ele parou. Aí Jesus disse assim: quem me tocou? Os discípulos disseram assim, o senhor já deve ter reparado, os discípulos disseram assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Como diz quem me tocou? Ele confundiu as coisas. Não confunda as coisas, irmão. Apertar e oprimir não é tocar. Às vezes você diz: mas irmão, eu já fiz isso. Às vezes você está tentando apertar. Às vezes você está tentando oprimir, e ele disse: quem me tocou. Quando toca é diferente, irmão. Quando você toca por crer nele, é diferente. É uma promessa dele, ele vai parar. Ele vai se deter ali. Eu lembro de uma mensagem, e eu vou ler esta escritura aqui, que o profeta estava pregando, e ele disse: havia uma mulher na audiência, e aquela mulher estava ali, e ela tinha, o marido dela estava desenganado, ela tinha ataque epilético. Vocês sabem que Jesus chamou aquilo de um demônio. Ela tinha aqueles ataques epiléticos, o marido estava desenganado, ela foi na audiência do irmão Branham e não tinha um cartão de oração. Que situação! Quantos de nós iam dizer assim: que adiantou fazer todo o esforço, pegar o ônibus, gastar para vir na reunião do profeta? Mas irmão, quando eu li isso, olha, eu sou muito emotivo, eu chorei quando li isso. O profeta disse: lá estava aquela mulher. Ele disse, quando ele começou a ministrar, ele disse: a coluna de fogo se levantou e foi até onde ela estava. O profeta disse: por quê? Porque ela humildemente curvou a sua cabecinha e começou a orar. Ela não disse: Senhor, veja só, meu marido está desenganado, eu tenho ataque epilético, eu passo vergonha quando eu caio, às vezes dentro da igreja, ou o que for. E agora, o profeta diz, ela humildemente inclinou a sua cabecinha. Quem sabe até a oração dela foi essa: Senhor, eu vi uma pessoa na cadeira de roda lá, ajuda aquela senhora. Senhor, eu vi aquela criança ali com a cabeça com um câncer, Senhor, ajuda ela. O profeta diz: a coluna de fogo se levantou e foi lá onde ela estava, assim, ó. E o profeta diz: assim diz o Senhor, irmão. Ó, irmão, este é o crer que eu estou falando para vocês nesta manhã. Aleluias. E eu vou concluir com esta escritura. Aleluias. Vamos nos colocar em pé. Eu já vou entregar para o pastor. Louvado seja Deus. Como vos disse, bem simples o que eu tinha em meu coração, mas eu não creio que por pequeno ou por grande, se bem como disse Paulo, grande é Deus. Deus toma olha, irmãos, para alguém está servindo, isso com certeza absoluta, mas eu creio que serve para todos nós. Você observa que esta escritura que citamos acerca da mulher de fluxo de sangue, nós temos ela em alguns lugares, mas eu estou tomando aqui em Marcos capítulo 5, verso 25. Mas eu não quero ler ela. Eu quero ler em Marcos capítulo 6, verso 56. E então nós vamos orar. Nós sempre olhamos o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com este personagem, o que aconteceu com aquele personagem, e parece que aquilo foi uma exclusividade daquele homem. Mas o que aconteceu na vida daquele homem foi uma peculiaridade de Deus que se derramou sobre ele. Você observa que aqui diz assim, verso
55 a seguir, vamos, 54 diz a Bíblia assim: saindo ele do barco, logo o povo reconheceu a Jesus. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os enfermos em leitos ao lugar aonde ouviram que ele te passava. E onde quer que ele entrava, em cidades, ou aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que ao menos os deixassem tocar na orla da sua veste. Feche teus olhos. E a Bíblia diz: e todos os que tocavam saravam. Você viu a mulher de fluxo de sangue, e nós sempre falamos da mulher de fluxo de sangue, do fluxo de sangue tocando nas vestes de Jesus e sendo curada. Mas depois Jesus passou de novo e a Bíblia diz: todos os que tocaram foram curados. Nós vemos Abraão sendo chamado e sendo sustentado. E eu posso dizer, como diz a Escritura, a promessa não foi somente para Abraão, é para todo aquele que crê. Irmão, eu vou simplesmente orar e entregar ao vosso pastor, e ele dará a condução do culto. Mas eu digo isto para a igreja: crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, em toda circunstância. Levante sua cabeça, goze da bem-aventurança, esteja certíssimo, vá dando glória a Deus. Aleluias, querido Pai. Eu lembro, Senhor, de quando Ezequias foi sitiado ali por aquele exército de Senaqueribe, e ele reuniu os sacerdotes e o povo naquela praça, e a Bíblia diz: ele falou do seu coração para eles. Assim eu tenho falado nesta manhã para os teus filhos, meus irmãos e irmãs, falado do meu coração para eles, Pai. Senhor, amplia isto que foi dito, Pai. Eu sei que, Senhor, isto é necessário para a nossa caminhada, Pai. Abençoa, que cada um possa levar a sua porção. Segue abençoando o pastor Erlói, sua esposa, sua família, seus cooperadores, seus músicos, os diáconos, assim cada criança aqui, as professoras, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, a saúde de cada um. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, segue ajudando, Pai, para a glória do teu nome. Eu te peço, enquanto te agradeço por esta tão grande honra de ter estado diante de teus filhos nesta manhã. Obrigado, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado. Podemos dar glórias a Deus. Se abaneria para ele, diria para ele vir voltar outra vez conosco aqui. Podeis vos assentar bondosamente. Apenas queria dar um testemunho de que essa semana meu filho de uma hora para outra ligou lá de Mendoza, na Argentina, são 2.300 quilômetros longe, e ele se abriu para mim e disse: pai, eu estou mal, eu estou depressivo, estou doente, as coisas não deu certo aqui. E eu comecei a pedir oração para os irmãos, né, por tudo, aqui, ali, orando, e eu vi que eu me parei aqui assim, e o irmão Fernando, eu disse: irmão Fernando, pede para os irmãos orar, por causa que meu filho está assim, e para que ele possa voltar. E a esposa do Ramon disse que de jeito nenhum voltaria. E aí ele estava nessa dúvida, ele disse ele disse: pai, eu vou pegar meu filho e vou embora. Então eu disse: filho, não faça isso, traga tua esposa junto. Mas ela não quer de jeito nenhum vir. Daí eu disse: nós vamos orar a Deus. E quando o irmão Fernando orou aqui, realmente de coração, assim, tomando o sentimento. E a Bíblia diz que Deus é tocado pelos nossos sentimentos. Quando você orar por alguém, se coloque no lugar daquele alguém. E no sábado de manhã, de repente, e o Ramon disse: liga e fala com ela. Eu disse: eu vou esperar só no resultado desta oração. E quando foi no sábado de manhã, ele me ligou e disse: pai, a irmã Carmen vai junto comigo. Então, dia 2, agora ele está vindo, agora 2 de junho. Então, eu tinha ido aqui na rua e precisava de uma casa. E fui ali, falei com o homem, uma casa boa, uma casa até, o valor seria bem maior, no mínimo uns R$700. O homem me alugou por
R$500, e quando eu falei um contrato, eu disse, não, porque sabe, mas não precisa de contrato, então não tem problema, né? Então, é a graça de Deus. A irmã Rita também, lá em casa, eu gosto muito das abelhas, né? E eu botei uma caixinha nos fundos, assim. Ela disse, Eloy, eu vou chamar um enxame de abelha lá para ti, né? E eu disse, glória a Deus. E de repente ela disse, vem abelhas, vem aqui ocupar esse espaço aqui e tal. E eu cheguei de meio-dia em casa, ele disse, Eloy, as abelhas vieram. Então, o enxame veio e entrou na caixinha, né? Eu gosto disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, então, que fé é certeza das coisas que se esperam. E como esse pastor pregou aqui hoje pela manhã, que se nós estamos certos que a coisa vai acontecer, né? E Deus disse, tu vai assentar no trono, eu vou assentar no trono da glória, aleluia, um dia. Então não posso me perder, não tem jeito. Se tenta se perder, não tem jeito. Deus segura, Deus traz de volta, puxa de volta até nos posicionar. Aquilo que nosso mensageiro disse, a fé que uma vez foi dada aos santos. E ela não é uma fé que você tem ela, mas é aquela que Deus dá para você, aleluia. Ele está interessado em você, Ele te dá condições, Ele coloca algo que o profeta chamou de um pequeno germe lá dentro de você. E aquilo ali vai trabalhando e vai puxando, e aquilo te traz para Ele. E você fica crendo, sobre aquilo que o irmão disse também, dessa fé inconsciente. Irmão, irmã, quantas vezes eu já apenas pensei, se eu pudesse, né? Se eu quando disse, não, meu filho, está aqui na tua mão, pega aí, para ti é teu, né? Se nós pudermos nos render e nos entregar ao Senhor, e essa parte que é tão linda, quando nós podemos nos humilhar e encomendar na mão do Senhor e dizer, Deus, tu vais tomar conta disso, isto vai acontecer, Deus vai operar, Deus vai realizar estas coisas. Então, nós não precisamos murmurar. Quão terrível é a murmuração. O profeta disse, dúvida não gera nada. Quando você duvida, você tem certeza já que não vai acontecer, que não vai ter resultado nenhum. Mas se você crer, tudo é possível aquele que crer. Então Deus vai dar um jeito, Deus vai resolver, Deus vai entrar em cena, né? E assim nós marchamos de frente, porque Deus, Ele disse para que nós mantermos firmes e posicionados e crendo como foi nosso pai Abraão, e a fé de Abraão não diminuía, a fé de Abraão crescia à medida em que as coisas se tornavam mais difíceis. Quanto mais difícil, mais Abraão cria. Parece que alguns de nós vão perdendo a fé, como disse nosso irmão, vai enfraquecendo, não. A fé de Abraão não enfraquece, a fé de Abraão, ela cresce. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos então nos colocar em pé. Eu creio que nós levamos algo muito bom aqui nesta manhã, né? Haveria alguém que, se você verdadeiramente precisa, se há uma necessidade, alguma enfermidade muito terrível, algum problema que não quer solução. Eu, sinceramente, irmãos, eu gosto de orar pelas coisas impossíveis. Por causa que nós cremos no Deus do impossível. Mas para Ele, tudo é possível. Aleluia. Então, se alguma coisa, não por causa de dor de cabeça você só pensar em outras coisas, né? Aliviar um pouco a tensão já sara, né? Mas, irmãos, eu queria dar meu testemunho. Deus me curou da dor de cabeça, mas dor de cabeça uma hora tem, outra hora não tem, né? Mas eu quero ver alguém dizendo, Deus resolveu uma coisa insolúvel. Deus me curou de uma enfermidade. Deus me deu uma bênção de algo que eu nunca pensei que eu pudesse vencer, mas Ele venceu por mim, aleluia. Então vamos fazer um desafio agora. Sabe, eu sempre digo isto, que quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, isto é, ele estava colhendo o trigo, botou num pano lá e estava malhando o trigo. E ele o fez porque os midianitas estavam colhendo trigo antes que ele, mas ele era um filho de Deus, a bênção era para ele, não era para os filisteus.
E de repente os denominacionais estão ganhando de nós em fé e colhendo nosso triguinho, né? Mas este trigo é para os filhos, o pão é para os filhos. E você é mais do que um medianita. Você não está no meio, você está no correto, você está posicionado como um filho e filha de Deus. E se você toma esta posição nesta manhã, ele falou algo sobre tocar. Deus é tocado pelos nossos sentimentos. Põe sentimento. Crie uma atmosfera de fé agora. Aqui mesmo, com seus olhos fechados, nós vamos orar mais uma vez. Numa atmosfera de fé, nosso profeta diz que a atmosfera gera. Você está agora sob unção do Espírito Santo. Não diga eu vou orar lá em casa, porque pode a unção não estar lá, mas a unção estar aqui agora. Há suficientemente unção. Há uma irmã aqui no altar já, né? Alguma coisa muito difícil. Deus, eu não tem jeito de se resolver. Aos olhos humanos, parece que isso nunca pode acontecer. Mas aos olhos de Deus, aleluia. Mas alguém deseja isto, uma coisa especial para Deus. Deus, eu quero ver este milagre acontecendo. Eu verei este milagre acontecendo. Se Deus enviou este varão para que ele viesse pregar sobre fé para nós nesta manhã, então Deus tem um propósito. Ele não vem só falar isto, ele não colocou no coração do irmão simplesmente para trazer uma mensagem bonita, algo que seja interessante, algo que seja para nossas mentes, mas a palavra fala o coração. E o coração, ele é um coração de fé, ele responde: Deus, já que tu me disseste isto, eu vou crer, Senhor, não vou duvidar no meu coração, amém? Haveria mais alguém que gostaria de dizer isto para o Senhor? Meu Deus, eu tenho algo em minha vida, Deus, isto já está tão enferrujado, está enferruscado e não tem jeito, mas o Senhor é aquele óleo que amolece a ferrugem e desencrusta essas coisas. Não deixe isto continuar mais. Sela agora o teu testemunho. Dê glórias a Deus, vá crendo de todo o seu coração, aleluia. E quando você vem para o altar, você vem crendo com certeza, porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Apenas crendo, dizendo: Deus, isto é meu. Eu não quero saber o tamanho do gigante, eu não quero saber a impossibilidade, mas eu estou crendo nesta manhã, aleluia. Ele está aqui para te dar a vitória, oh Deus, escute a voz, Ele falou para te crer, então não descreia, tira este espírito de incredulidade, sapateie sobre a incredulidade e tome a fé em nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqueles que não quiserem vir para o altar ou tomar uma posição, mas aí no teu banco mesmo, levanta a sua mão para Ele: Senhor, estou me lembrando de algo agora, que faz tanto tempo que eu não consigo, que isto vem me arrastando, isto vem me denegrindo, vem roubando a minha fé, e eu estou duvidando, mas agora eu não quero duvidar mais, eu quero duvidar das minhas dúvidas, disse o profeta. Duvide das suas dúvidas e creia no Senhor. Louvado seja o santo bendito nome. Pai amado, aqui o Senhor nos trouxe uma mensagem. Senhor, que coisa mais horrível quando o Senhor vem e fala e mostra e nos anima e nos diz: creiam, meus filhos. Pai, esse grande pecado de duvidar, o Senhor entristece ao Senhor. Mas, Senhor, há genuínos, verdadeiros crentes aqui nesta manhã, teus filhos, e elas estão tomando o Senhor em sua palavra. Eles pegam esta promessa, Senhor, e seguram na promessa entre a terra e os céus, como um único cabo estendido para a salvação. E amado Deus e amado Pai, o Senhor contempla cada um aqui, Senhor, no altar, estas pessoas tão humildes, Senhor, elas, Senhor, prostradas, ajoelhadas. Deus, Pai, eu oro sobre este varão aqui. Deus, que de repente ele possa ver que a tua obra aconteceu na tua vida. Deus, nunca mais o mesmo. Um acontecimento sobrenatural. Deus, que de repente ele caminhe e sinta que ele foi mudado. Deus, e o que Ele te pede, Senhor,
esta doçura do Espírito Santo, esta transformação pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor já tem dado a ele o Espírito Santo, o Senhor tem visitado ele, e o Senhor tem escolhido e elegido desde antes da fundação do mundo. E Senhor, não há maneira dele ser derrotado, porque o Senhor ouviu lá na glória, o Senhor está olhando para aquele projeto desenhado em sua vida, e o Senhor vê ele perfeito para a tua honra e tua glória. Pai, este outro varão, no nome do Senhor Jesus Cristo, as lutas, batalhas, frustrações, Deus, teu Espírito de cura esta vida, Senhor. Pai, eu peço a tua graça, a tua ajuda, Senhor, e a tua bênção, Pai. Deus misericordioso, Pai, louvado seja teu santo bendito nome, Senhor. Ó Pai amado, dê graça, Senhor. Derrame o Espírito Santo sobre estas vidas, Senhor. Eu rogo e oro, Senhor, esta pequena menina, Senhor. Unge-la com o Espírito Santo. Reveste do poder do alto. Dá tua força, Senhor. Esta mamãe, Senhor. Deus, que ela possa ver a glória do Senhor. Aquilo que ela está pedindo agora, Senhor. Ela está lhe falando algo em volta. Deus, coisas que estão sendo um desafio, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo e oro. Dê a tua bênção, dê a tua vitória. Pai, esta minha irmã, ela pede pelo seu lar, Senhor. Deus, para a sua vida conjugal. Deixe algo acontecer, Senhor. Deus, com seu esposo, Senhor. Deus, as preocupações que ela tem, Senhor. Ó Deus, remova isto, Senhor, para a tua honra e tua glória, Senhor. Conceda a bênção para a tua filha, que ela fique tão feliz ao ver o Senhor operando, ver a glória do Senhor, Pai. Eu rogo e oro e peço a tua graça, Senhor. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua misericórdia. Que recebam no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, louvado seja o nome do Senhor. Segundo a sua fé, se você crê, você o tem. Aleluia. Louvado seja o santo bendito nome do Senhor. Vá indo e crendo, levando contigo esta grande vitória no amor divino. Aleluia. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus, você pode abanar para ele e dizer obrigado, Senhor. Disse o nosso profeta, a melhor forma de crer é agradecer. Experimenta fazer isso, irmãos. Vai para casa agora, vai dizendo, Senhor, eu criei, eu te agradeço agora, eu te agradeço porque agora eu já o recebi. Se você não vê, não se importa, mas veja-o pela fé. Louvado seja o santo bendito nome do Senhor, que Deus vos abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Isto. Pode se assentar, irmãos, se vocês vão cantar aqui. Glória a Deus. Então a irmã Raquel vai passar aqui. As crianças também vão estar aqui na frente, vão apresentar um hino. Isso a irmã tem uma homenagem ao Dia das Mães. As crianças então estarão passando aí na frente. Deus abençoe os irmãos. Basta um sorriso
Nós temos uma lembrancinha aqui para o Dia das Mães. As crianças vão entregar aí para cada mãe. Quem é mãe pode vir aqui buscar também, porque não sei se eles vão conseguir dar para todos. Vamos nos pôr de pé, irmãos, enquanto as crianças estão aí distribuindo. O pastor lembrando a igreja que na quarta-feira, então, estaremos escutando a mensagem comunhão. E na sexta-feira, então, nós queremos encerrar com essa mensagem que nós temos ouvindo. Então, teremos a comunhão na sexta-feira à noite. Então, que todos venham na quarta e na sexta também queremos estar reunidos para ter esse culto de comunhão. Glória a Deus. Eu vou cantar esse hino aqui, depois eu vou pedir, irmão Claudemir vai nos despedir então com a palavra de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que nós ouvimos e recebemos aqui nesta manhã. Eu creio que cada um tem recebido a sua porção e que Deus abençoe esse vaso que Deus tem nos enviado nesta manhã. Amém? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, o Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, não temos palavras, Senhor, para agradecermos da maneira tão sublime, ó Deus, que nessa manhã Tu falaste conosco. Uma maneira tão especial, Senhor, que Tu colocaste a palavra, Senhor, para nós cremos em Ti, ó Deus. E que esta fé, Senhor, ali assim que foi fundamentada, Senhor, e que possamos sair daqui regozijando, ó Deus, porque, Senhor, Tu falaste profundamente conosco, Senhor. E queremos, Senhor, que isso cale profundamente nos nossos corações.
Que isso, Senhor, possa trazer, Senhor, meu Deus, frutos, Senhor. Meu Deus, nesta, Senhor, pirâmide, ó Deus, que nós temos, Senhor. Que venha o amor, Senhor, realmente, Senhor, divino, Senhor, preencher as nossas vidas, ó Pai. Mas, Senhor, somos gratos, Senhor, porque Tu, Senhor, trouxeste Teu Filho, ó Deus. E vieste, Senhor, para nós, Senhor, com uma palavra profunda, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um desejo ardente de Te servirmos cada vez mais, Senhor. E deixa-nos, Senhor, sairmos daqui regozijando. E que esse dia seja um dia abençoado, esse dia, Senhor, de vitória. Esse dia, Senhor, que cada um possa testemunhar, Senhor, da Tua presença neste lugar aqui, ó Deus. E agora, Senhor, leva-nos, Senhor, guardado pelos Teus anjos, Senhor, para que, Senhor, venhamos, Senhor, se regozijarmos nesse final de semana, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém, amém.